Tu tá querendo montar uma bicicleta intermediária com um quadro boost já, né, bem tecnológico, sem gastar muito. E aí tu foi lá, pesquisou os modelos e viu que tem vários de várias marcas conhecidas com preços até bem semelhantes. E se pergunta, qual a melhor opção? Será que algum deles, né, realmente é uma má compra? É para tentar responder essa dúvida que eu fiz o vídeo de hoje. A gente vai ver aqui 7 opções de quadros popularmente encontrados aqui no mercado nacional, né, boost, de alumínio, etc, para te montar uma bike intermediária da forma mais assertiva possível. Então bora pro vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros e como eu deixei, né, já bem claro aqui na introdução desse vídeo, a gente vai ver 7 modelos, né? Vamos ver quadro da KSW, Dvorak, Absolute, vamos ver da First, que tem 2 inclusive, e também da Rava, que também temos 2 opções. Júnior, mas e o Caloi, não sei o que, e o Soul, blá blá blá. Galera, eu trouxe aqui primeiro, quadros nacionais. Então, Teasel, Scott, Moço, etc, etc, não vão entrar na lista, tá bom? Porque é sempre injusto comparar a bicicleta nacional com importada pelo simples questão ali do imposto de importação. Segundo, eu não trouxe quadros como, por exemplo, a Soul. Hoje, né, ela tá vendendo ali o quadro da 329 por R$ 1.500. Já vou te adiantando que não vale a pena, tá? Mas ainda assim, não dá para pôr na lista porque eles não vendem o quadro agora. Ah, agora nós vendemos o quadro. Não, agora nós estamos vendendo o quadro. Daqui a pouco para de vender. Tanto que o da 629, o da 929 e assim por diante não encontra avulso, né? Então é algo esporádico. E se é esporádico, não dá pra gente balizar aqui para que o vídeo seja duradouro, né? Mas nada impede, né? Já aproveita e te inscreve e pede aqui nos comentários: ah, Júnior, compara o quadro tal aí da lista com o 329, por que vale a pena, por que não vale, o que isso, o que aquilo, tá bom? A gente pode fazer, mas aqui eu quis trazer uma lista, né? Um guia que vai perdurar aí por bastante tempo. Então eu trouxe aqui os mais populares, talvez exista algum outro que não esteja na lista, mas então ele não foi tão facilmente encontrado, né? Quadros aqui muito fáceis de se encontrar aí no Mercado Livre, então independente da região onde tu mora, tu vai conseguir comprar, e quadros, como eu disse, que a gente consegue encontrar também com facilidade de vários tamanhos. Então, esse quadro aqui eu encontro direto, mas só no tamanho M. Bom, se tu usa S ou L, para ti não serve, não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro aqui e o pior, e galera, esse aqui, muita gente me pergunta, né, me perguntava nos vídeos, etc. Júnior, o que tu acha do KSW XLT 500? E minha resposta era sempre a mesma: não joga teu dinheiro fora. E aqui ele se comprova, né? Por quê? Para a gente analisar de forma mais coesa, né, eu separei 2 análises. Primeiro a gente vai analisar a construção do quadro e depois a geometria. E aí, obviamente, a gente vai fazer a média entre qual tem a melhor construção e qual tem a melhor geometria. Todos os quadros aqui são feitos em alumínio 6061 e todos eles são quadros com eixo boost 12 por 148. E, obviamente, todos eles são tapered, então não preciso ficar repetindo informação aqui, né? O KSW XLT 500, ele custa no próprio site da KSW R$ 1.200. Ele pesa 2,1 kg, sempre no tamanho M. Tem disponível o tamanho S, M, L e XL, né? Ou seja, P, M, G e GG. Ele não informa qual canote que é utilizado, não tem rota para canote retrátil e o seu pneu máximo suportado, segundo a KSW, é de 2,25. Ou seja, o pneu que a gente considera ideal ou médio para as bicicletas de MTB, XCO, né, intermediária, é o máximo que esse quadro comporta. Então tu aí quer botar um 2,35, 2,40, já risca esse quadro da tua lista, porque ele não vale a pena, não comporta aí o pneu que tu quer. Depois dele a gente vai pro Dvorak 3 ou Dvorak 329 Boost. Ele custa R$ 1.085 em média lá no Mercado Livre, pesa 2 kg também no tamanho M, porém não tem XL, ou seja, ele tem no tamanho P, M e G. GG não tem. Porém, o canote é 31,6, também não tem rota para canote retrátil e não informa o tamanho do pneu. Mas eu duvido, né, que ele comporte pneu menor que 2,25. Então aqui ele está ou igual ou melhor do que o da KSW.
Já o Canote, diz, Júnior, mas o KSW pode ser 31.6, sim, mas pode ser 27.2. E 27.2 é complicado, porque se tu é mais pesado, por exemplo, ele vai entortar mais fácil, é mais difícil de achar retrátil caso tivesse a rota, né? Que dá para enjambrar ali, então já fica mais difícil, independente de qualquer coisa. Para te usar um canote híbrido de carbono, ele abre mais margem de quebra. Então 31.6 é excelente, sabe? 30.9, dá uma economizadinha ali, ainda de boa. 27.2 é complicado, viu? É fraco. Então ele também é mais leve e cobra menos, por isso que ele é melhor, não é mesmo? Agora nós temos um empate aí com o Dvorak, que é, segurem-se, First Atmos Boost. O First Atmos Boost é o mais caro da lista, por isso também, né, que ele já arranca perdendo, porque onde a gente vê quadros de R$1.000, ele cobra 1.390 no site da First, tá bom? Pesa 1 kg, 980 gramas, então se tu espirrar no quadro já vem para 2 kg. Tem no tamanho S, M, L e XL, canote também 27.2, não tem rota de canote retrátil e suporta pneu até 2.35. Então tem vantagem ali no tamanho, né, que oferece para todo mundo. Pneu mais largo, né, por enquanto mais largo aí informado, é mais leve, porém cobra bastante, usa 27.2 e não tem rota de retrátil. Galera, ele tem rota de câmbio dianteiro, de retrátil não. Júnior, dá para passar. Se dá, pode ser que dê, mas oficialmente não tem, né? Então fica complicado. Depois do First Atmos, nós temos aqui o Rava Cave. Agora eu apertei no calo de muita gente, não é mesmo? Ele é um dos quadros mais baratos da lista, custa R$800 e pesa 2 kg 130 gramas, sendo o mais pesado. Até piada aí no Bikes Inscritos a gente fala, né? A bicicleta é pesada e tal, só não é mais pesada do que um Rava Cave. Porque realmente, galera, é um quadro bem construído, é bem rígido e isso cobra, né, o seu peso, sendo o mais pesado da lista. Tem todos os tamanhos, então S, M, L e XL, canote 31.6, porém não tem rota de canote retrátil e usa pneu 2.35, né? Suporta pneus até 2.35. E aí eu sei que muita gente usa o Rava Cave e vai ter gente dizendo, eu uso 2.40, eu não sei o que, passa tranquilo. Galera, eu tô trazendo aqui as informações que a Rava disponibiliza lá no site da JPP, que é a dona da Rava e da TSW. Então, se eles dizem 2.35, não importa se consegue botar 2.8, é 2.35 o limite. Beleza, depois do Rava Cave, a gente tem aqui um quadro bem interessante, que é o Absolute Wild Boost. Ele é um pouquinho mais caro, custa R$1.150, só que é bem mais leve, pesa 1 kg 830 gramas, sendo o mais leve da lista. Também tem os 4 tamanhos, S, M, L e XL, canote 31.6, já vem com rota de canote retrátil e comporta pneu 2.35. Então já é, digamos que o Rava Cave, né, Absolute provavelmente fez isso mesmo, analisou o quadro mais comercializado do Brasil, porque realmente é um baita de um quadro, né, e aí pegou ali e viu, poxa, vamos fazer um quadro aqui com algumas melhorias. Então pegou o Rava Cave, baixou o peso do quadro, né? Inclusive a galera fala que o Absolute Wild Boost é menos rígido do que o Rava Cave, mas é mais leve e comporta ali o retrátil. O resto é basicamente igual. Cobra um pouquinho mais caro também, mas fica ali facilmente encontrado até, né, na mesma faixa de preço. Depois dele nós temos o Rava Nazca. Que isso, cara, Rava Nazca na frente do Wild Boost. Sim, porque aqui a gente está analisando apenas a construção por enquanto, tá bom? O Rava Nazca custa R$1.000, redondo, né? Preço médio também do Mercado Livre, ou é do Mercado Livre ou é do site. É que eu não me lembro, mas eu acho que aqui no caso é do site. Ele pesa 1 kg 970 gramas, vem no tamanho S, M, L e XL, canote 31.6, tem rota de retrátil e comporta pneu até 2.40. Ou seja, né, como alguns dizem, ele é um quadro que pega, né, tinha o Rava Cave, que é um baita quadro, ainda tem no caso, mas enfim, a Absolute foi lá, olhou o Rava Cave e fez algumas melhorias, em detrimento de algumas perdas, mas fez alguns ganhos ali, que muita gente vai olhar só para isso, né? Então, se a gente for analisar agora, por exemplo, somente a construção, sem olhar a geometria, que eu sei que muita gente faz isso, vai achar o Absolute Wild Boost melhor do que o Rava Cave, tanto que aqui ele se posiciona em construção acima, né? Aí a Rava vai lá e cria o Nazca, que é para, digamos, tirar ali, né, o mérito
do Absolute. Então ele é basicamente o mesmo quadro, um pouquinho mais pesado sim, mas também tem rota de retrátil e comporta pneu maior e cobra menos. Então tu fica naquelas, né? Poxa, eu gasto um pouquinho mais por um quadro um pouco mais leve ou economizo um pouquinho, pego um quadro um pouco mais pesado, mas que comporta pneu maior. Fica a critério de cada um, mas a gente sabe que não é só isso que importa. Notem que eu não tô aqui nem avaliando questão estética, porque isso é puramente questão de gosto. Talvez para ti aí o mais bonito seja o Dvorak ou o Absolute ou o Hava Cave, e isso tanto faz, porque o que importa é tu ter um bom produto. Claro que a estética é muito importante, né? Mas nada adianta o quadro ser bonito e não prestar, não é mesmo? E o melhor custo-benefício em construção, pasmem, é o recém-lançado First Shelby Boost. Mas não se anima, porque depois tu vai ver algumas pegadinhas do malandro, tá bom? Por que ele é o melhor custo-benefício? Porque ele é muito barato, custa R$700 apenas, mais barato até do que o Hava Cave, que já é barato, tá? Tem o peso bom, 1,930 kg, então mais para 1,9 do que para 2 kg. Tem nos tamanhos S, M, L e XL, só que aí começa as questões, né? 27,2 o canote, pneu 2,35. Nada muito, né? Tirando o canote, tudo até que tranquilo. E comporta canote retrátil. Então ele comporta câmbio dianteiro e canote retrátil. Nunca vi alguém usar os dois, mas dá para usar. Então ele é um quadro que ele fica jogando muito assim, tipo, ele tem de tudo. Quer câmbio dianteiro? Dá para usar. Quer retrátil? Dá para usar. Canote fino tem também, sabe? Tipo, porque tem gente que prefere o canote mais fino, 27,2, porque é mais confortável, porque ele flexiona um pouco mais ali e tal. Então, fica naquelas. É um quadro ruim? Não, mas a gente vai ver que agora, analisando a geometria, a coisa muda de figura e muda consideravelmente. Por quê? Em geometria, né, o pior aqui da lista é o First Shelby Boost. Pra te ver, né? Se tu analisar apenas um lado da moeda, galera, tu pode comprar gato por lebre, né? Ele tem a caixa de direção legal, tem 68 graus de caixa de direção, o City Tube tem 73, o que também não é ruim, porém não informa o reach, não informa o stack, não informa aqui o entre-eixos, tem uma traseira comprida de 445 mm e não informa o BB Drop. Júnior, mas então como é que tu vai dizer que a geometria não é boa se não informa? Pois é, como é que tu vai me dizer que é boa se não informa? Galera, assim pra mim, ó, quando o produto tem algo muito legal, a marca escancara, sabe? Poxa, por exemplo, né? A Edro lançou uma nova bicicleta Hardtail de fibra de carbono, a Suma, se não me falha a memória, a Suma é a Hardtail, a Orange é a Full. E o quadro é muito leve, tem 800, quase 900 gramas, menos de 900, 890, se não me falha a memória, uma coisa assim, menos de 900 gramas. E eles postaram um vídeo pesando o quadro, e é a bike HT nacional mais leve de catálogo, e blá blá blá, não sei o que, porque é muito bom, o peso é ótimo, realmente é um peso sensacional. Será que é rígido? Será que aguenta? Será que isso, será que aquilo? Só o tempo dirá, né? Mas o peso é muito bom, então eles escancaram. Se a marca não fala o peso do quadro, é porque não é bom, entendeu? Jamais vai ter uma característica muito boa do produto e a marca não vai dizer. Então, se ela esconde o reach, o stack, o entre-eixo, o BB Drop, é porque não é tão bom assim, não é mesmo? E aí, uma geometria melhor do que a dela, né, do First Shelby, é, por exemplo, o do Dvorak 29 Boost. Tem o ângulo da frente péssimo, 71 graus, geometria comfort. O seat angle é de 76 graus. Aqui assim, galera, ó, vou ser bem sincero, tá? Não é tão simples assim. Não é só, maior, melhor, menor, melhor, sabe? O ideal é uma coesão, uma média. A gente vê que, por exemplo, o quadro da First, apesar de não informar várias coisas, né, o Shelby Boost, ele tem uma certa coerência. Esse Dvorak, para mim, ele é um dos quadros mais incoerentes que eu já vi. Porque ele tem dianteira Comfort e City Tube de XCC, sabe? Assim, é extremamente agressivo. Então, XCC, XCO, né? Então é uma coisa que não conversa com a outra. Provavelmente vai ter um top tube curto, etc. É meio esquisita a bicicleta. Mas aqui a gente precisa analisar ponto a ponto, né? Então ele tem o melhor seat angle de 76 graus, que é bem agressivo. Em contrapartida tem o pior ângulo da frente, né? O segundo pior, calma, que é de 71 graus. Não informa o reach, não informa o stack. O entre-eixo, tamanho M, todos aqui avaliados no tamanho M, tá bom? 1092,7 milímetros, tem uma traseira que não é 445, é 444,6 milímetros, que é uma medida que muita gente não vai conseguir encontrar, e não informa também o BB Drop. Aí, depois dele, olha só, a gente vem para um empate. Empate entre KSW XLT 500, que tem o ângulo da frente que, assim galera,
a KSW eu acho que deveria rever algumas coisas, porque não que o quadro seja mal construído, e na verdade ele não deixa de ser, né? Mas, cara, as informações de geometria, tem coisa ali que não faz sentido, porque eles fizeram uma linha para escrever as coisas e a linha, ela dupla, né? Ela fica a linha dupla aí por causa da palavra, tipo, por exemplo, comprimento entre eixos, comprimento top, tube horizontal, não cabe tudo no espaço que eles fizeram, aí a linha vai, aí os números não acompanham, quando tu vê, tá uma informação aqui, o número referente tá lá em cima, tá tudo errado, cara, muito, muito ruim de verdade de ver. Tanto que assim, ó, o ângulo da frente do KSW XLT500 no site da KSW é de 73 graus. Galera, isso é ângulo de bike de speed, não faz o menor sentido esse ângulo. Mas é o que diz, é o que eu tenho que trazer aqui, né? Que é o pior, obviamente, aqui da lista. O seat angle é bom, né? O do seat tube, do selim, 75 graus, só porque tem um que fala 71. Ou seja, o ângulo do seat tube é mais aberto, né, do que o da caixa de direção, o que faz menos sentido ainda. Porém, o stack é de 590 mm e o reach é de 480 mm. Aqui, ó, o stack quanto menor, melhor. E o reach quanto maior, melhor. Aliás, ao contrário, perdão. O stack quanto menor, melhor. E o reach quanto maior, melhor. Entenderam? Porque é proporcionalmente ali, né? O comprimento entre o espaço que tu tem referente à linha do central e a mesinha, tá? E a altura que tu precisa, né, de perna, por exemplo, enfim, de mobilidade, entre a linha do central e a linha projetada entre a mesinha e o selim de forma perpendicular. Deve estar aparecendo uma foto aí para mostrar para vocês o que eu estou dizendo. Então, quanto mais baixa essa altura, mais mobilidade. Quanto mais longa for essa distância, claro que longo demais vai ficar ruim, mas vamos deixar assim, porque eu já expliquei a geometria em live, né, de geometria. Então, quanto maior a distância, menor vai ser a tua mesa, melhor vai ser a dirigibilidade, melhor vai ser a tua mobilidade em cima da bicicleta. Por isso que a evolução, né, das MTB é o quê? Traseira mais curta, dianteira mais longa, entre-eixo médio e a bike mais baixa, para te ficar com mais próximo do chão, teu centro de gravidade mais baixo, e ter ainda mais mobilidade, onde entra também o retrátil, né, que permite que tu te movimente bastante em cima da bicicleta em terrenos mais técnicos, né, em ataque e assim por diante. Beleza? Agora, ó, o empate com o KSW XLT500 é o First Atmos Boost. Ele tem o ângulo da frente de 69.6, tem o seat tube de 73.5, não informa o reach, não informa o BB drop, tem o entre-eixo de 1110 mm, ele tem a traseira de 443 mm, o que é comprida, mas é melhor do que a gente está vendo, e tem um BB drop bom de 63 mm. Então, ele é um quadro com uma geometria coerente, né? Poderia ser mais aberta a caixa? Acredito que sim. Assim como, por exemplo, ó, 69 de caixa, 74 de ângulo de selim, com o restante aqui das medidas, até não ficaria ruim. Mas tudo bem, não é um quadro, eu tenho certeza que se tu usar esse quadro, tu não vai desgostar. Agora, para trilha, ele não vai funcionar muito bem. É um quadro muito bom para maratona. Depois, olha só, nós temos aqui em terceiro lugar, né, o Havanasca. Viu que eu não falei de dois quadros ainda, né? Pois é, olha só. O Havanasca vem com a caixa de direção de 68.5 graus, tá? Tem o seat tube ali de 74 graus. Tem o reach de... É o reach ou stack? Perdão. O stack de 601.2. E o reach é do tamanho do entre-eixo. É uma medida que no site está errada. O entre-eixo é 1125 mm, o que é um entre-eixo realmente longo, né? E aqui eu tô considerando que quanto maior, melhor, mas eu sei que não é bem assim, eu já falei sobre isso. A traseira é comprida, 445 mm, e o BB drop é pequeno, com 60 mm apenas. Então a bike que por vezes vai ficar um pouco instável. Depois a gente vem aqui para o Rava Cave. O Rava Cave, né, que é, como eu falei no vídeo de análise, né, Havanasca, a Rava, ao invés de pegar o Cave, baixar um pouco o peso, manter a geometria, baixa um pouco o peso e bota o retrátil, ficaria perfeito, né? Ela foi lá e quis inventar moda e estragou a geometria. Depois ela fez uma nota dizendo, não, o Havanasca ele é inferior ao Rava Cave. O Rava Cave é intermediário premium, que não é, e o Havanasca é intermediário. Então vai ter um Rava Cave novo com retrátil. Estamos esperando aí para ver, né? Espero que sim, espero que tenha de verdade. O ângulo da frente do Rava Cave é de 69 graus, o seat tube é de 73.5, o stack é de 610.1, é um pouquinho alto, mas tudo bem.
o reach é de 417.2 e o entre-eixos é de 1116.1. A traseira é a mais curta da lista, o que é até engraçado porque é bem grande, com 440 mm, e o BB Drop é o mais baixo da lista, que fica naquela média que eu particularmente considero ideal de 65 mm. Então mais do que isso vai ficar mais fácil de bater o pé de vela no chão, mais alto que isso vai ficar um pouco ruim aí de entrar rápido em curva fechada. E melhor do que o Rava Cave, né, é o Absolute Wild Boost. Por quê? Ele tem a caixa de direção com 68 graus, o City Tube é de 75 graus, o stack dele é de 618.1.5, perdão, o reach é de 433.3, o entre-eixo é de 1149.5 mm, o maior aqui da lista, então a bicicleta mais estável em descida e linha reta, principalmente. Traseiro comprido demais com 445 e o BB Drop alto demais com 60 mm. Mas ainda assim, ele tem uma certa coerência, que é a maior coerência da lista. Então agora eu tô dizendo, tá, Júnior, o vídeo já tá longo, tu já falou bastante, já não aguento mais te ouvir. Qual o melhor quadro? Bom, a gente viu qual é o melhor em construção e qual é o melhor em geometria. E agora a gente vai fazer a média, né? Porque não adianta ser bem construído e ter uma geometria ruim, não adianta ter uma geometria boa e ser mal construído. Mal construído quando eu digo aquela questão ali, né? De tamanho, rota de retrátil, tamanho do canote, tamanho de pneu e assim por diante. O melhor quadro, considerando tudo, tanto a construção, preço, disponibilidade e geometria, é o Absolute Wild Boost, tá bom? Esse é inegavelmente o melhor, ele é melhor inclusive com uma boa margem. O segundo melhor aqui é o recém-lançado Rava Nazca, isso porque assim, embora eu prefira o Rava Cave do que ele, tá? Ele tem um preço um pouco acima apenas, é mais leve, tem rota de retrátil e tem o espaço maior para pneu. Isso conta pontos sim, inegavelmente, então depende até do teu objetivo. Não é porque eu estou dizendo que o Absolute Wild Boost é melhor. Tem que comprar. Talvez para o teu uso o Rava Cave seja melhor, né? Então tem que analisar aqui, já falo do Rava Cave. Ele não tem uma geometria tão coerente, né? Mas ele assim, ele é o que mais se aproxima do Absolute Wild Boost com alguns poréns, mas cobra menos. Então fica aquela questão, até tu pode dizer que ele é mais bonito, etc. Fica meio assim. Eu não compraria. Se fosse para comprar o Nazca, eu compraria o Wild Boost, que é realmente o melhor, tanto que venceu aqui, ficou em primeiro, e o Nazca em segundo. E a diferença não é muito pequena entre um e outro em pontuação. Mais próximo do Rava Nazca do que o Nazca do Wild Boost é o Rava Cave. O Rava Cave, né, ficou em terceiro lugar, sendo um quadro que cobra pouco e entrega bastante. Então ele tem sim um peso alto, ele não tem rota de retrátil, infelizmente, ele não comporta um pneu tão largão assim, embora 2.35 seja bom, porém ele tem uma geometria bem coerente, né, sendo aqui para mim uma das mais coerentes da lista, junto ali com o Wild Boost, porém de proposta diferente, e é facilmente encontrado nos 4 tamanhos. E também é um quadro bem bonito, já vimos aqui várias montagens, né, bem legais aí do Rava Cave, né, aqui no bike dos inscritos. Depois do Rava Cave, aí já com um certo afastamento aí, né, de pontuação, vem o First Shelby Boost, né? Depois a gente tem o First Atmos Boost, então pra gente ver, né, o Atmos Boost custa o dobro do First Shelby e ficou com uma pontuação até bem parecida. Depois vem o Dvorak Boost, né, que ficou ali bem para trás, e depois dele, basicamente empatado, com pouquíssima diferença de ponto, vem o KSW XLT 500. Então assim, para a gente encerrar o vídeo que ficou muito mais longo do que eu gostaria, tá bom? Quer um quadro muito bom para maratona, para uso mais longo, etc? Vai de Rava Cave. Tu jamais vai se arrepender, sabe? Não importa, mas o First... Galera, ignora qualquer coisa. O Rava Cave é um quadro muito redondo, muito honesto e que cobra até pouco, com muitas aspas, para o que ele entrega, porque ele é um quadro que poderia valer R$1.000 tranquilamente, dado que a gente tem de concorrência, tá bom? Não é que ele é barato porque é barato. Ele é barato comparado ao restante, né? Queria eu que os outros fossem mais baratos, na verdade, não que o Rava Cave fosse mais caro, não quero que me entendam mal. Quer um quadro mais para trilha, mais para XCO? Pula o Nazca e vai direto para o Absolute Wild Boost, porque ele é mais coerente, como eu falei, ganhou aqui. Ele é um quadro que tem uma geometria mais acertada, em alguns pontos, outros não e tal, né? Ele tem uns defeitos aqui e ali, mas é um quadro realmente bem interessante. Júnior, eu acho o Wild Boost horrível, quero o Rava Nazca então para trilha técnica. Tá bom, eu acho que não vai ser tão legal assim, mas, né, pelo menos aí ele não é tão caro, então fica nessa tríade. Depois disso, Atmos Boost, Shelby,
cara, são quadros que vão depender mais da tua também proposta. Porque assim, o Atmos Boost para mim não faz o menor sentido. Eu acho que para mim o preço dele é R$1.000 ou menos. Ele no preço do Cave já começa a ficar mais naquelas, mas ainda assim, tipo assim, ele custa o preço do Cave, né? Mas por que comprar ele e não o Cave? Só para ser diferente? Pode ser que sim, mas não tem nada nele que faça ele ser realmente mais interessante do que o Cave. A geometria do Cave é melhor, etc, né? O peso do First é melhor, mas mais vale um quadro mais pesado com uma geometria boa do que um quadro mais leve com uma geometria ruim. Então fica naquelas, né? Então para mim o First Atmos ele foi um erro da First, bem sinceramente. O Shelby parece realmente ser interessante. Para ti que é uma bike ainda mais barata do que uma Cave, vamos supor assim, o Rava Cave é o quadro para te montar idealmente com DOR M6100. Se tu quer montar idealmente com M5100, tu pode economizar e pegar o First Shelby Boost, que vai ser uma bike interessante. De resto, galera, o KSW e o Dvorak, olha, não vai porque tu vai te arrepender. O KSW é um dos piores quadros que eu já vi na minha vida, assim, de construção, de geometria. A marca não sabe nem formar as coisas, então, olha, o XLT 100 para bike de entrada, 100, 200, até o 300, acho bem bacana, tranquilamente um bom quadro, junto com o Nero ali e tal, né, da Absolute, acho bem show de verdade. O XLT 500, parece que eles simplesmente pegaram o XLT 100, colocaram rota de cabo interno, botaram o boost, o tapered e deu, não mudaram mais nada. Então isso para mim não é um projeto, isso é uma reciclagem. E quadro reciclado, né, por R$1.200, não dá, né? R$400 a mais do que o Rava Cave, que é um ótimo quadro. Espero que eu tenha conseguido te ajudar a encontrar o melhor quadro para ti, né? Aqui é apenas opinião técnica, tá bom? Se tu tem aí, de repente, o First Atmos e ama tua bike, fico extremamente feliz, espero que continue assim. Mas se tu tem um Rava Cave ou qualquer outro quadro aqui da lista, né? Comenta aqui para nós como é a experiência de uso usando essa bicicleta, né? E coloca também a configuração dela para a gente saber aí se tá bem de acordo uma coisa com a outra e também para os novos aqui no canal saberem, né, conciliar a experiência de uso com a informação técnica que eu trouxe aqui. Chegou no final desse vídeo e ainda não é inscrito? Clica nessa bolinha escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem um vídeo sugerido para ti de cada lado. Muito obrigado pela parceria nesse vídeo difícil demais de ter feito, mas valeu a pena por ter o teu apoio. A gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.